A nossa oficina profissionalizante vai ser na quinta-feira de manhã. Eu junto com a professora de processo, nós estamos combinando fazer juntos a nossa oficina profissionalizante, e aí vai ser quinta-feira de manhã. Aí quinta-feira de manhã vocês não têm aula, né? Vai ser junto com o pessoal do quinto bloco e vai ser uma palestra sobre a atividade do juiz, Dr. Wellington. Muito interessante. Vou colocar o card depois. Hoje à noite tem outra palestra também, tem outra oficina. Quem tiver interessado também pode acompanhar. Já coloquei o card no feed da equipe. Aí é só você se inscrever direitinho. E aí vai receber o link do Zoom para acessar a palestra, tá bom? Quinta-feira, 8 horas. Nossa, nossa oficina profissionalizante. Professor, a gente tem aula na quinta-feira de processo de conhecimento. Mas pelo quadro aqui, vocês só começa 9 horas, né, a aula? 9h10. Isso. Aí a Pois é. oficina vai das 8 às 9, né? Dá certo. É, por isso. Isso que a gente colocou. É, vai ser pessoal do quinto bloco, terceiro e o primeiro também. Porque não tem aula na quinta-feira nesse horário. Mas vai dar certo. Bom, vamos lá, né? Todo mundo já tem aí os slides. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa. Vou compartilhar ele de novo aqui no chat. Para quem por um acaso ainda não tem, poder acompanhar. Pronto, está aí no chat da equipe, do chat da reunião. Vou apresentar agora. Bom, hoje a gente vai começar a analisar como se faz a dosimetria da pena. Como é que o juiz calcula a pena, o que o juiz deve levar em consideração, a pena de prisão. E aí a gente vai fazer um cálculo de um caso hipotético para a gente entender como é que o juiz trabalha na hora da fixação da pena. O que ele leva em consideração, quais são os pontos importantes, as circunstâncias que ele tem que observar. Eu vou colocar aqui para vocês também uma calculadora de penas. Vou botar aqui uma calculadora de penas para vocês acompanharem e quando a gente precisar, vocês poderem utilizar. É uma calculadora online, está disponível lá no site do Tribunal do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná. Uma calculadora que eu procurei aí na internet,
E ela é bem simplesinha, bem legalzinha, fácil de usar. A gente já vai entender como é que ela funciona. Bom, como é então que é feito o cálculo da pena? O artigo 68 do nosso Código Penal estabelece o método, a metodologia que o juiz vai ter que apreciar, vai ter que usar quando estiver calculando a pena. Primeira regrinha, o juiz deve fixar a pena base. A pena base deverá levar em consideração as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Depois que o juiz fez essa fixação da pena base, em seguida ele vai considerar as agravantes e as atenuantes. Que são agravantes, que são atenuantes? São situações que, como o nome já diz, ou agravam ou atenuam a pena. E aí vocês vão ver lá na lei, artigo 61, 62, 63, 65, umas várias circunstâncias que tanto podem atenuar quanto podem agravar a pena. E por último, na terceira e última fase, o juiz vai usar as causas de aumento e diminuição. O que seriam essas causas de aumento e diminuição? São circunstâncias em que o legislador escolheu para ou aumentar o crime, a pena do crime, ou diminuir a pena do crime. Então, por exemplo, a tentativa é uma causa de diminuição de pena. Por exemplo, o crime continuado, a pessoa ser reiterada do crime, entendendo que o primeiro crime, o segundo crime é a continuação do primeiro, o terceiro é a continuação do primeiro. Aí também é uma situação que manda aumentar a pena. Então, tem várias situações no código, ou que manda aumentar a pena, ou que manda diminuir a pena. Já as agravantes e atenuantes, elas estão lá no artigo 61, 62, 63, 65. Então, bem específica. E as circunstâncias judiciais, elas estão no artigo 59. Então, são três, vamos dizer, fases que o juiz deve seguir, tá bom? Na primeira fase, ele olha as circunstâncias do artigo 59. Na segunda fase, ele considera as agravantes e as atenuantes. E na terceira fase, ele considera as causas de aumento e diminuição. Daí porque é muito importante a gente entender o que são circunstâncias. Porque são essas circunstâncias que o juiz vai ter que analisar na hora da fixação da pena. Se você olhar para qualquer artigo aí do Código Penal, provavelmente você vai encontrar na cabeça do artigo, ou o também chamado caput, você vai encontrar no caput a figura simples, a figura elementar. E provavelmente você vai encontrar nos parágrafos as circunstâncias que, ora, vão deixar a pena mais leve, ora, vão deixar a pena mais grave, ou ora, vão mudar os parâmetros da pena. Então, essas circunstâncias que estão circundando o crime, por isso que o nome é circunstância, porque está circundando, está ao redor do crime. Todo crime vai ter praticado com aquelas circunstâncias? Não sei, eu tenho que olhar no caso concreto, se vai ser ou não, né? Mas todo crime tem a sua figura elementar, e alguns crimes, a maioria deles, tem as circunstâncias que vão mexer na pena, ou diminuir a pena, aumentar a pena, ou mudar a pena, mudar os patamares mínimos e máximos. Tudo isso são circunstâncias. Então a gente precisa entender esse quadro dessas circunstâncias, tá bom? Se você pegar aí o artigo 121, por exemplo, no seu Código Penal, você vai ver que no artigo, no caput, na parte elementar, tem lá, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Está lá no caput. É a figura elementar. Mas, se você observar os parágrafos, você vai ver que tem algumas circunstâncias
que o legislador elegeu como situações que vão influenciar na pena. Ou elas vão atenuar a pena, diminuir a pena, ou elas vão piorar a situação da pena, aumentar a pena, ou elas vão mudar os parâmetros mínimos e máximos da pena. Então, por exemplo, se você olhar o artigo 121, se você olhar o parágrafo 1º, você vai ver umas circunstâncias ali que acabam sendo favoráveis para o agente e que comete o crime, né? E acabam interferindo positivamente. Acabam interferindo positivamente, diminuindo a pena dele. As circunstâncias lá que estão no parágrafo 1º. Se você der uma olhada, você vai ver. Tem umas circunstâncias lá que diminuem a pena. Já se você olhar o parágrafo 2º, você vai ver que tem algumas circunstâncias ali, aquelas circunstâncias que estão lá no parágrafo 2º, que dizem respeito ao motivo do crime, ao meio de execução ou ao modo de execução, são essas três situações: motivo, meio e modo. Tem alguns motivos, tem alguns meios e tem alguns modos que, se o homicídio for praticado nessas circunstâncias, o legislador considerou circunstâncias mais graves. Tanto que, se você olhar o parágrafo 2º, você vai ver que, terminando todos os itens que ele apresenta, ele estabelece uma nova pena. Você olha lá o parágrafo 2º, você vai ver. São motivos, meios e modos de execução que o legislador entendeu graves. Ora, gente, o homicídio em si já é grave, né? Mas tem algumas situações que deixam ele pior ainda. E essas situações estão, por exemplo, lá no parágrafo 2º. E você observa que a pena muda. A pena do parágrafo 2º, ela muda. A pena do caput é de 6 a 20 anos. Se você confirmar aí, do homicídio na figura elementar, simples, é de 6 a 20 anos. Quando você está lá, nas situações, melhor dizendo, nas circunstâncias do parágrafo 2º, você vê que ela muda. É o chamado homicídio qualificado. Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Homicídio qualificado. A qualificadora nada mais é do que uma circunstância que o legislador utiliza, uma ou umas circunstâncias que o legislador utiliza para mudar a pena mínima e a máxima. Se você observar lá no caput, a pena mínima e a mínima é 6 e a máxima é 20 anos, na figura elementar, figura simples. Mas se o homicídio for praticado nas circunstâncias do parágrafo 2º, relativo ao meio de execução, modo de execução ou motivo do crime, a pena muda. A pena mínima de 6 ela vai para 12 anos e a pena máxima de 20 ela vai para 30 anos. Então, é assim que funciona. Você identifica você identifica o crime elementar, identifica as circunstâncias. Porque é importante que o juiz saiba se ele está tratando da figura elementar ou se ele está tratando da figura qualificada. Tem alguns crimes que o legislador escolheu algumas circunstâncias para deixar esse crime qualificado. Quando a gente diz que um crime está qualificado ou tem uma situação qualificada, por exemplo, homicídio qualificado, a gente já quer dizer que existe um homicídio do caput, mas ele foi praticado numa circunstâncias tais que o legislador mudou a pena mínima e a pena máxima. Isso que é uma qualificadora. Ela muda a pena, né? Então, por exemplo, tem alguns crimes que têm essa figura qualificada. Você vai, por exemplo, no furto, artigo 155 do Código Penal, furto. Você olha lá no furto e vê que ele tem a figura elementar, se você olhar aí, né, abrir o seu Código Penal,
Gente, vocês têm que abrir o Código Penal. Não adianta estudar direito penal se não abrir o Código Penal, sério. Ele não vai entrar na sua cabeça fechado, né? Você tem que abrir. Então, se você abrir aí o seu Código Penal no artigo 155, que é o furto, você vai ver que ele tem uma figura elementar lá no tipo base, que é no caput, que tem lá o preceito primário, preceito secundário, tem lá as figuras elementares do crime, é o básico do crime. E você vai ver que nos parágrafos, tem parágrafo primeiro, parágrafo segundo, tal, tal. Você vai ver que nos parágrafos tem algumas circunstâncias que vão influenciar na pena. No parágrafo primeiro vai falar sobre se o bem é de pequeno valor, não é? Alguma coisa assim. E aí influencia na pena, tal. Então, quando a gente está calculando a pena, a gente precisa entender essas circunstâncias, tá? Se você for olhar o parágrafo quarto do artigo 155 traz a figura do furto qualificado. Olha só que curioso. O furto praticado na figura elementar, ele tem uma pena de 1 a 4 anos. Tá aí, né? Você confirmou, né? 1 a 4 anos. Agora, se o furto foi praticado nas circunstâncias do parágrafo quarto, a gente diz que o furto é qualificado. O que significa o furto qualificado? Significa que o legislador escolheu algumas circunstâncias que tornam a pena diferente. Então, se você olhar lá para o caput, você vai ver que a pena é de 1 a 4 anos do furto. Se você olhar para o furto qualificado, que é o artigo 155, parágrafo 4º, você vai ver que a pena é outra. A pena mínima, agora, que era de 1 ano lá no caput, agora ela vira 2 anos, ela dobra. E, no caso, a pena máxima, que era de 4 anos lá no figura base, ela dobra para 8. Então, de 1 a 4 anos, ela passa de 2 a 8 anos. Então, ela é uma figura qualificada, porque muda os patamares mínimos e máximos da pena. Entenderam? Essa questão da qualificadora, circunstâncias. Isso é muito interessante para saber, porque o juiz precisa saber se ele, quando ele for dosar a pena de um caso, se ele está diante de uma figura qualificada ou se ele está diante de uma figura elementar, né? De uma figura simples. Por quê? Porque muda a pena mínima e máxima. É por isso. E aí o juiz precisa entender. Então, bora ver um pouco sobre essas circunstâncias. Bom, as circunstâncias quanto à natureza, elas podem ser objetivas, dizem respeito a aspectos não subjetivos do agente, dizem respeito a situações que o agente não controla, como tempo, lugar, qualidade da vítima, são situações objetivas. E tem circunstâncias que são subjetivas ou pessoais, que se relacionam com a gente, como, por exemplo, se ele tem antecedentes, se ele é reincidente, qual é o motivo do crime que ele escolheu, né? São circunstâncias que dizem respeito são circunstâncias pessoais dele, dizem respeito à pessoa dele. Quanto à aplicação, a gente pode ter as circunstâncias judiciais e as legais. As circunstâncias judiciais são aquelas que, apesar de não estar explicitadinhas na lei, o juiz vai ter que analisar mediante a interpretação hermenêutica do artigo 59. Se você olhar lá o artigo 59 do Código, você vai ver que existem 8 circunstâncias. Essas 8 circunstâncias é chamada pela lei de circunstâncias judiciais, porque o juiz é que vai definir elas. 8 circunstâncias judiciais que o juiz vai ter que analisar na hora de fixar a pena base, que é a primeira fase da pena, é fixar a pena base. O juiz olha essas 8 circunstâncias aí. Daqui a pouco a gente vai ver elas com mais cuidado. E tem também as circunstâncias legais.
essas que não é o juiz que escolhe, não. A lei já estabelece, já, já diz expressamente quais são essas circunstâncias. Essas circunstâncias judiciais, elas estão expressamente na lei e não cabe ao juiz escolher. Elas são divididas em circunstâncias legais que são gerais e circunstâncias legais que são especiais. As circunstâncias legais gerais, elas estão demonstradas nos artigos 61 e 62 do Código Penal, que são as chamadas agravantes. Essas agravantes são situações que, como o nome já diz, agravam a pena. Então, elas estão previstas no artigo 61 e 62. Se você abrir o seu código e olhar lá o artigo 61, o artigo 62, você vai ver várias circunstâncias que o legislador escolheu que agravam a pena. Quer um exemplo? A reincidência. O que é a reincidência? É quando o agente pratica um novo crime após transitar em julgado sentença que o tenha condenado por crime anterior. Isso é reincidência, correto? Então, a reincidência é uma situação que agrava a pena. Está lá no artigo 61, 62, para você ver, tá bom? Então, são circunstâncias que a lei já impõe, não depende da vontade do juiz, tá bom? Também as circunstâncias atenuantes. São circunstâncias que estão na lei, são gerais, estão previstas no artigo 65 e 66. Eu falei 63 e 65, né? Mas era 65 e 66 do Código Penal. São situações que vão atenuar a pena. Se você olhar lá elas, você vai ver que tem uma que, por exemplo, é a menoridade do agente. A menoridade do agente, ele ser menor. Como assim, pessoa, menoridade? Ele não é maior de 18 anos para ser processado criminalmente? Sim. Só que existe uma coisa chamada menoridade relativa. O que é isso, menoridade relativa? O legislador escolheu que entre 18 anos e 21 anos, a pessoa ainda saiu ali da adolescência, ainda está entrando na vida adulta, ainda não está ali muito centrada, sabendo o que ela quer da vida, e ela pode ser facilmente influenciável e pode facilmente cometer um crime. Então, por conta dessa pouca idade da pessoa, né, muito jovem, a lei, a lei atenua a pena dela, caso ela cometa um crime, justamente por conta dessa transição, né, que ela há pouco tempo ela era uma adolescente e agora, de uma hora para outra, ela é um adulto e tem responsabilidades, etc. E não é assim, né, gente? De uma hora para outra, né? As pessoas vão ganhando amadurecimento aos poucos. Então, o legislador estabeleceu, tipo, esse período de transição, que a gente chama de menoridade relativa, que é dos 18 aos 21 anos. Então, se o acusado está sendo processado por uma situação em que na época do crime ele era menor de 21 anos, era. Então a lei considera uma situação que vai atenuar a pena. A menoridade atenua a pena. Menoridade relativa, tá? Considerando que a gente só pode falar em crime para quem é maior de 18 anos, tá bom? Então, as causas legais gerais, que elas se aplicam a todo e qualquer crime, estão as agravantes, as atenuantes, que vocês estão vendo aí os artigos onde elas estão, e as causas de aumento e de diminuição. O que são essas causas de aumento e diminuição? São situações que o legislador escolheu para ou aumentar a pena ou diminuir a pena. Né? Nesses casos, das causas de aumento e diminuição, o legislador já estipulou a fração que ele quer que aumente. Por exemplo, no caso da tentativa, se o crime é tentado,
Se o crime é tentado, o legislador quer que a pena seja diminuída de 1/3 a 2/3, se o crime é tentado. O que é uma tentativa? É quando o crime não consegue chegar ao resultado, não consegue chegar à consumação. Por alguma situação, a chamar a polícia, conseguir dominar ele, o agressor, enfim, alguma situação aconteceu e o crime não chegou a ser consumado. Então, quando isso acontece, a gente diz que ocorreu a tentativa, beleza? Se ocorreu tentativa, é uma circunstância legal geral, ou seja, se aplica em qualquer crime, que admite tentativa, obviamente, né? Que vai fazer o quê? Que vai fazer a pena diminuir. Se o juiz queira ou não queira, não importa. O que cabe ao juiz é só graduar a fração que vai diminuir. Ou vai diminuir 1/3, ou vai diminuir 2/3, que é o artigo 14 fala isso, né? Mas que tem que diminuir a pena, tem que diminuir. É uma circunstância legal geral. Fora as circunstâncias legais gerais, tem umas circunstâncias legais específicas. São situações que se aplicam especificamente a determinados crimes. Nem todo crime, gente, tem a forma qualificada. Alguns crimes têm a forma qualificada. Estou dando o exemplo do homicídio, do furto, que tem a forma qualificada. Mas o que eu quero dizer com isso é que não é geral para todos os crimes, como aquelas circunstâncias gerais que a gente viu. Atenuantes, agravantes, casos de aumento, diminuição, são gerais. Pegam para todos os crimes. As circunstâncias legais específicas são circunstâncias que vai depender do tipo penal e se aplica àquele tipo penal ou o tipo que está ali no capítulo, no título. Por exemplo, as qualificadoras que fazem, eu já expliquei o que são as qualificadoras, né? Que fazem a pena mudar os patamares mínimos e máximos, elas mudam, tá? Elas estão previstas em alguns crimes. Você olha lá, se você vê um parágrafo em que o legislador coloca uma situação e logo em seguida diz a pena mínima e máxima, opa, você já está diante ali de uma circunstância legal específica qualificadora, porque muda o parâmetro mínimo e máximo da pena. E também você vai encontrar, em alguns crimes, causas específicas que aumentam e diminuem. Depende do legislador ter considerado para determinadas situações causas de aumento ou diminuição. Se vocês forem ver, por exemplo, crime contra a honra, 138, 139, 140, tem uma causa de aumento, tem umas situações que aumentam a pena quando o crime é praticado, por exemplo, pela internet, ou pela imprensa, por meio que divulga para mais pessoas. É uma situação que o legislador entendeu que deve ser aplicada uma causa de aumento. Se aplica em todo qualquer crime? Não, se aplica a ele, é específica para ele. Então, vocês vão encontrar tanto causas de aumentos gerais, aumento e diminuição gerais, que se aplica a todo qualquer crime, como por exemplo a tentativa, que é uma causa de diminuição, ou no concurso de agente, aquele que ordena, coordena, comanda, acaba recebendo uma pena maior, uma causa de aumento maior, no artigo 30, 29 e 30 do Código Penal, estabelece também uma causa de aumento que é geral para qualquer crime que tenha sido cometido em coautoria e participação. Ou então vocês vão encontrar situações específicas que se aplicam àquele crime ali, como esse lá do crime contra a honra, que em determinadas circunstâncias tem causa de aumento de pena. Bom, como é que funciona o cálculo da pena? O cálculo da pena funciona no sistema trifásico de autoria de Nelson Hungria, o doutrinador que desenvolveu esse sistema. Como é que funciona o sistema? Bom, primeiro, como diz o nome, 3 fases, né? Trifásico, 3 fases. Na primeira fase, o juiz fixa a pena base. Essa pena base é fixada de acordo com as circunstâncias do artigo 59. A gente já vai ver, num caso concreto, como é que aplica. O segundo caso
Na segunda fase, o juiz leva em conta as circunstâncias agravantes e as atenuantes legais, aquelas que estão na lei, artigo 61, 62, 65, 66. Na terceira fase, o juiz aplica, então, as causas de aumento e as causas de diminuição. Tá bom? Causas de aumento e causas de diminuição. Que estão também na lei, né? Que estão também na lei. Aqui tem um quadro geral, onde você vê as circunstâncias, tanto as circunstâncias que são objetivas, que dizem respeito a nada do agente, diz respeito ao tempo do crime, local do crime, são situações que não são de considerações pessoais do agente. E a gente tem as circunstâncias que são considerações pessoais do agente, se ele é reincidente, se ele não é, se ele é maioridade relativa, se não é, se ele tem mais de 70 no dia da sentença, isso também é uma situação que diminui a pena, chamada maioridade senil, são idoso, né? Também tem uma atenuação da pena. Quanto à sua aplicação, as circunstâncias elas podem ser circunstâncias judiciais ou legais. As judiciais, o juiz é que vai definir elas. A gente já vai ver um exemplo sobre isso, usando os critérios do artigo 59. Já as circunstâncias legais, elas são de observância obrigatória. O juiz vai ter que observar e vai ter que aplicar. Elas ou vão ser genéricas, que estão na parte geral. O que é a parte geral? É do artigo 1º ao 120. Porque a partir do 121 começa a parte especial. Então, elas são genéricas da parte geral, que estão lá, são as agravantes, as atenuantes, as causas de aumento e diminuição. Ou são as específicas, que estão dentro de cada tipo penal, que você vai ver são circunstâncias qualificadoras. O que a qualificadora faz? Ela muda a pena mínima e máxima. São algumas circunstâncias que o legislador escolheu e aí muda a pena mínima e máxima. Ou elas vão estar lá nas causas de aumento e diminuição. E específicas daquele crime. Vai ter situações em que o legislador vai escolher algumas circunstâncias que para aquele crime específico vai aumentar a pena ou vai diminuir a pena, tá bom? Tendo esse quadro em mente, agora a gente vai fazer uma análise hipotética de um caso qualquer. A gente pode considerar aqui, por exemplo, um crime de furto qualificado. Então, você imagina um furto cometido numa das circunstâncias do parágrafo 4º. Então, você abre aí o seu código e aí você abre aí o seu código, daí você vê o artigo 155, parágrafo 4º. Você olha lá que a pena do caput é a cabeça, né? A pena do caput do artigo 155 é de 1 a 4 anos. Confira para mim se é isso mesmo. De 1 a 4 anos. Pena mínima 1 ano, pena máxima 4 anos. Já numa das situações do parágrafo 4º, que é o furto qualificado, as qualificadoras, a pena dobra. Ela vai de 2, pena mínima, a 8 anos, a pena máxima. Confere aí para mim se é isso mesmo. Artigo 155. Alguém É pode... isso, professor. Beleza, né? Tranquilo. Então, como é que a gente funciona o cálculo da pena? Primeira coisa, o juiz vai saber se ele está diante de uma figura simples ou se ele está diante de uma figura qualificada. Por quê? Porque a pena muda, tá? As penas mudam, então o juiz precisa saber identificar se ele está diante de uma figura simples ou qualificada. Bom, no nosso exemplo aqui, o nosso agente pulou o muro,
Então, ele cometeu escalada, então ele pulou o muro, e escalada é uma das hipóteses que está lá no parágrafo 4º, confira aí para mim, escalada. Então, ele pulou o muro e foi assaltar o asilo dos velhinhos lá e roubar, furtar a comida deles lá, tá bom? Então, vamos imaginar que ele pulou o muro e estava lá caminhando, entrou lá no asilo e foi lá para a cozinha e começou a escolher o que, que ele ia levar, tá? E aí, de repente, alguém gritou lá, pega ladrão, não sei o quê, e aí ele parou do que ele estava fazendo e saiu correndo e pulou o muro de volta, mas aí foi preso e tal, enfim. É um crime tentado, né? É um crime tentado, não se consumou. Então, bora trabalhar com essa ideia. É o artigo 155, parágrafo 4º, na modalidade de escalada, e aí você sabe que se você está diante de uma qualificadora, a pena já muda, a pena já mínima é de 2 anos, a máxima é de 8 anos, mas também a gente está falando de uma tentativa, tá? Tentativa, que é o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Se você está sabendo que está diante de uma tentativa, você sabe que lá no final, na última fase da pena, você vai ter que reduzir essa pena, tá bom? Porque você está diante de uma tentativa. O legislador decidiu reduzir essa pena, tá bom? Por alguma razão que ele entendeu relevante reduzir e o juiz tem que reduzir, tá bom? Bom, primeira fase, o juiz vai olhar a pena base, fixar, na verdade, a pena base. O que é essa pena base? O juiz vai olhar o seguinte: todo cálculo da pena, gente, parte da pena mínima. O que é a pena mínima? Nesse caso que a gente está usando aqui, de exemplo, é o furto qualificado. Pena mínima, 2 anos. Pena máxima, 8 anos. Tá? Pena mínima, 2 anos. Pena máxima, 8 anos. Por enquanto, a gente ainda não vai considerar a tentativa, a diminuição da tentativa. A gente só considera isso lá na última fase. Tá bom? Então, a pena de 2 anos é a mínima, 8 anos é a máxima. Qual é o critério para o juiz fixar a pena base? Bom, ele vai olhar as circunstâncias judiciais do artigo 59, correto? É isso que diz a lei. O artigo 59, e aí eu quero que você abra aí o artigo 59 e me diga, existem 8 circunstâncias aí. Eu quero que você me diga todas elas, que eu vou colocar aqui para a gente fazer a análise. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Qual é a quarta? Qual é a quinta? Qual é a sexta? A sétima e a oitava? Quem abre aí, diga qual é a primeira circunstância. É só ler o artigo 59, que as 8 circunstâncias estão lá. Qual é a primeira? A primeira é culpabilidade. Primeira é Opa. Primeira é culpabilidade. Gente, o que é a culpabilidade? A culpabilidade é o grau de reprovação da conduta. Ora, todo crime já é reprovável em si. Só que existem crimes e crimes. Esse, por exemplo, de furtar a comida dos velhinhos, chega a ser até cruel, né? Então, tem uma reprovabilidade maior. Uma coisa é a pessoa furtar uma casa fechada, ela vai lá e furta, não tem ninguém na casa, não está morando ninguém há muito tempo lá, e ela encontra lá uns objetos e furta por escalada pulando o muro. É uma circunstância, é uma situação. Outra situação é essa que eu narrei para você, dele ir lá pular um muro para furtar a comida dos velhinhos, né? Então, assim, tem crimes que são mais reprováveis do que outros, tá bom? Então, a culpabilidade, a primeira análise que o juiz vai fazer é o grau de reprovação da conduta. O juiz vai ter que analisar se essa circunstância é positiva para o agente
ou negativa para o agente, tá bom? Se for uma circunstância positiva para o agente, vai ter uma consequência na pena. Se for negativa, vai ter outra consequência. Por enquanto, só a gente fazendo essa análise, tá bom? Nesse caso narrado hipoteticamente, eu considero que essas circunstâncias é negativa, porque é mais reprovável ele furtar esse asilo dos velhinhos do que ele furtar uma casa que está fechada, abandonada, por exemplo, né? Então, é uma situação mais reprovável, tá? Que ultrapassa a reprovabilidade normal do furto. Qual é a segunda circunstância? Aos antecedentes. Antecedentes. Os antecedentes, eu boto também aqui, se é mais positivo ou negativo para ele. Os antecedentes são exatamente tudo que a pessoa fez na vida passada. Na vida passada, tudo que ela fez no passado dela. Não, na vida passada. Tudo que ela fez no passado dela. E isso tudo conta, né? Só que tem um detalhe. A nossa Constituição, ela proíbe que a gente presume que as pessoas são culpadas, porque tem um princípio lá da presunção da inocência. Então, por exemplo, tem determinadas circunstâncias que mesmo a pessoa está sendo processada e que teoricamente poderia ter um antecedente ruim, isso não pode ser levado em consideração, porque senão ofenderia a Constituição. Então, por exemplo, se ela tem inquéritos policiais em andamento, tá? Por exemplo, se ela é investigada por outros furtos, e aí a polícia está fazendo a investigação e abriu inquéritos contra ela. Esses inquéritos, eles não podem ser usados como antecedentes, negativamente. Por quê? Porque é, é, a Constituição presume-se a inocência, então não pode. O inquérito em andamento, que ainda não tem nem processo, ainda não tem julgamento, muito menos o trânsito julgado da sentença, então você não pode usar, né? Então são poucas situações que você realmente vai poder usar como antecedente, tá? Essa de inquérito em andamento não pode. Então vamos imaginar uma situação aqui. Vamos imaginar que ele é reincidente, tá? O que é reincidente? É aquele que comete um novo crime após transitar em julgado, sentença que tenha condenado por crime anterior. Então, vamos imaginar que ele é reincidente. Ah, professor, ele é reincidente, então ele tem péssimos antecedentes, então eu vou botar aqui negativo para ele, né? Não. Cuidado com isso aí, porque a reincidência é uma circunstância legal agravante específica, geral lá do artigo 61 e 62. Então, se o legislador escolheu a agravante para estar no 61 e 62, não é para estar no 59. Não é para estar no 59, tá? Porque o legislador escolheu para ela estar lá, no 61 e 62, e não no 59. Então, mesmo que você veja, poxa, é antecedente aqui, lógico, né? A reincidência é maus antecedentes, né? Só que você não vai poder considerar aqui negativo e considerar lá de novo na agravante negativa, essa circunstância negativa para ele, porque você estaria punindo ele duas vezes pelo mesmo fato. E aí isso não pode. Viola o bis in idem, tá bom? Então, são poucas circunstâncias que você vai poder colocar como antecedentes. Como eu não achei nenhuma e eu não posso usar a reincidência, porque na reincidência eu vou usar na próxima fase, eu vou dizer que essa circunstância para ele é positiva aqui. Qual é a terceira? A conduta social. Conduta social, né? Conduta social. Quando a autoridade policial lavra um inquérito policial, tem uma parte no inquérito policial que o delegado precisa informar como é a conduta social daquela pessoa. Se ela briga com os vizinhos, se ela é uma pessoa problemática, se ela ou então ela é uma pessoa correta, ordeira, bem vista pelos vizinhos. Como é essa conduta social? Aí o juiz vai analisar. Normalmente vem de forma positiva, assim, não tem nada de errado, até porque tem muitas situações que você não pode colocar negativamente, porque a nossa Constituição coloca a presunção da inocência.
Então, via de regra, essa conduta social, opa, vou botar aqui vermelho. Via de regra, esse elemento aqui é positivo para o agente. Qual é o próximo? Personalidade do agente. Personalidade. Bom, a personalidade é um problema, porque o juiz não é psicólogo. Ele não sabe se a pessoa tem personalidade voltada para o crime ou não tem. Então, essa situação, via de regra, ela sempre tem sido positiva para o agente. Por quê? Porque não tem discussão dentro do processo, a não ser que se faça uma análise dentro do processo, uma discussão, um laudo psicológico, para saber se ele tem uma personalidade perversa, se ele tem uma personalidade voltada para o crime. Você não pode considerar os antecedentes, porque senão você já estaria considerando duas vezes a mesma circunstância negativamente. Então, via de regra, como o juiz não tem condições de estabelecer, via de regra, essa situação aqui é positiva. Qual é a quinta? Os motivos. Olha, gente, todo crime tem um motivo. E esse motivo pode ser um motivo relevante, um motivo que justifique, que explique, explica, mas não justifica, né? Pode ser um motivo relevante, ou pode ser um motivo negativo. Por exemplo, ele cometeu o furto para alimentar a sua família, alguma coisa nesse sentido, estava passando necessidade, perdeu o emprego, blá, blá. É uma situação positiva para ele, né? De altruísmo, não sei o quê, de proteção da família e tal, tal. Ou ele pode ter praticado esse crime porque ele queria vender a comida para comprar droga, né? Comprar droga é crime, né? Então, vamos imaginar que nesse nosso exemplo aqui, ele queria a comida, vender a comida para comprar droga. Então, esse motivo é um motivo negativo. Então, você circula aqui negativo. Qual é a sexta circunstância judicial? As, as circunstâncias. As circunstâncias. Olha, as circunstâncias. Tem as circunstâncias em que um crime foi cometido. Lá, por exemplo, na hora dele pular, ele quebrou a cerca elétrica, ele causou dano, ele teve que tirar a telha para entrar e quebrou o forro. Teve alguma coisa que assim que ultrapassou o normal? Se teve, vamos imaginar que teve. Vamos imaginar que teve, tá? Que quebrou a cerca elétrica lá, que causou um prejuízo lá, fora a ideia mesmo da comida, ainda teve problema lá da cerca, tá? Vamos imaginar que teve isso daí, tá? Só por hipótese. Então, as circunstâncias foram negativas, concorda comigo? Você tem que botar negativo aqui, porque as circunstâncias não foram boas para ele, né? No fato. Qual é a sétima? Consequências. A sétima fala consequências do crime. Consequências do crime. Vamos imaginar, isso é tudo é imaginação, tá? Vamos imaginar que quando gritaram lá, pega ladrão, não sei o quê, um dos velhinhos passou mal, teve um ataque cardíaco e foi levado pro hospital e ficou internado, ficou debilitado, passou muitos dias internados lá. Ou seja, é uma circunstância que extrapola o que se espera normalmente do crime, entendeu? Então, a consequência foi negativa porque a vítima ficou internada vários dias lá no hospital por causa do susto que ela tomou e tal e tal. Então, essas consequências aqui foram negativas, porque extrapolam o que seria o normal do tipo penal. Tá? Qual é a última? Comportamento da vítima. O comportamento da vítima. Comportamento da vítima. Gente, esse item aqui, em geral, ele é positivo.
para o agente. Ele é considerado neutro, então ele não prejudica o agente, tá? Não, o comportamento da vítima, ele não influi nem contribui, tá bom? Ele sempre vai ser positivo. Ponha isso em mente que não vai ter problema, tá? Porque tem determinadas situações que a vítima contribui, né? Por exemplo, se a vítima deixou o portão aberto, não cuidou de proteger sua casa, etc. Tem algumas situações que favorecem o crime, não justificam, obviamente, né? Mas acabam favorecendo. Ou a pessoa deixou a moto na frente com a chave no contato e entrou para almoçar e deixou a chave lá. Ou seja, tem alguns comportamentos da vítima que acabam facilitando. Mas a doutrina e a jurisprudência passou a entender que esse item aí sempre vai ser favorável a gente, tá bom? Sempre vai ser favorável. Então, qual é a ideia? A ideia, eu já fiz a análise das 8 circunstâncias, e a ideia é a seguinte, gente: para cada circunstância negativa, eu aumento a pena em 1/8. Por que 1/8? Porque são 8 circunstâncias judiciais, tá? Eu aumento a pena em 1/8. É mais ou menos como se eu dividisse isso daqui em 8 partes e fosse aumentando a cada parte que eu encontrasse. Mais ou menos isso, tá? Não é isso exatamente, mas é como se fosse. A cada parte que eu estou encontrando, eu vou aumentando a pena. Partindo de onde? Partindo da pena mínima. A pena sempre parte da pena mínima, tá, gente? Não esqueçam isso. A pena sempre parte da pena mínima. Então, eu pego a pena mínima e vou aumentando ela de 1/8 sempre que eu encontrar uma circunstância judicial negativa. Lembrando que eu estou fixando aqui a pena base, tá? Pena base. É a primeira fase do sistema trifásico. Então, eu vou fazer o seguinte: nessa hora aqui é interessante a gente ir lá na calculadora, tá? Porque, ó, se eu observar quantas circunstâncias negativas eu encontrei. Eu encontrei a culpabilidade, uma. Eu encontrei, o que mais aqui? Motivo, duas. As circunstâncias, três. E a consequência, quatro. Eu encontrei 4 circunstâncias negativas. Então, são 4/8 que eu tenho que aumentar na pena. Tá bom? Para eu não ficar 4/8 da pena mínima, tá, gente? 4/8 da pena mínima. Para eu não ficar fazendo esses cálculos na cabeça, aí essa hora agora é interessante você ir lá olhar a sua calculadorazinha, né? Então, como é que a gente faz? Pega aqui a calculadora, para você não ter dor de cabeça. Calculadorazinha top do Tribunal do Paraná. Cadê? Onde é que tá? Aqui. Vamos olhar ela aqui. O que que eu faço? O que que eu faço? Eu pego, coloco a pena mínima. Toda pena não parte da pena mínima. Não acabei de falar isso para vocês? Toda pena parte da pena mínima, né? Então, eu pego a pena. Qual é a pena mínima desse caso? Qual é a pena mínima desse caso? Digam para mim aí, qual é a pena mínima desse caso que a gente está analisando? Qual é a pena mínima desse caso que a gente está analisando? Furto com 2. 2 anos. Então, você coloca aqui, ó, pena 2, tá? 2. Você coloca aqui 2. E aí, o que que eu falei para vocês? Cada circunstância que você achar que é negativa, você aumenta 1/8. Por que 8? Porque são 8 circunstâncias judiciais. Então, você vai fazer assim: pega a pena mínima, que é 2 anos, usa aqui esse operador, ó, o operador de mais ou de menos, no caso aqui a gente quer aumentar a pena. Usa aqui a fração, o numerador 4 e o denominador 8. O que que eu quero dizer? Eu estou pegando essa pena mínima, estou fazendo uma operação de aumentar
4/8 dela. E aí eu aperto aqui, calcular. E aí ele me mostra aqui 3 anos. Tá vendo aí? 3 anos? Beleza, né? Descobri a pena base. Simples, né? Descobri a pena base. Ah, professor, então terminou meu trabalho, né? Consegui fazer, já fixei a pena da pessoa, né? Não, você só terminou a pena base, mas ainda tem outras fases a serem apuradas. Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso quadrinho. A pena base, eu encontrei 3 anos. Essa é a pena base. A partir desta pena é que eu vou calcular as demais, tá bom? Dessa pena aqui. Quais são as demais? É a pena intermediária e a pena final. Agora eu vou calcular a segunda fase. A segunda fase. Opa. Eu vou calcular aqui a segunda fase. Segunda fase, que é calcular a pena intermediária. O que que diz lá o código? Eu tenho que olhar, ó, eu esqueço agora a pena mínima e máxima, eu estou trabalhando agora com a pena base, que é essa de 3 anos que eu encontrei, né? Na calculadora lá. Eu esqueço lá a pena mínima e máxima e trabalho agora com essa pena, tá? Que é a pena base. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar as atenuantes, que na segunda fase são as atenuantes e as agravantes. Agravantes. Vamos imaginar que eu olhei lá toda a regrinha lá das atenuantes, que é artigo 65, 66, não vi nenhuma circunstância. Não vi, professor. Não, nada, não tem nenhuma agravante, não tem, opa, atenuante, não tem nada que ajude ele. Ele não é menor de 21 anos, nada, nada, nada. Não confessou, nada, nada. Não conseguiu nenhuma atenuante. Mas eu consegui uma agravante. Qual foi a agravante? Aquela que eu falei antes para vocês, da reincidência. Então, a gente achou uma agravante da reincidência. Reincidência. O que que diz a lei? Quanto você deve aumentar em cima dessa pena aqui de 3 anos, que é a pena base, né? Quanto é que você deve aumentar quando você encontra uma circunstância de agravante? Bom, a lei não diz quanto é que você deve aumentar. A doutrina passou a entender que você deve aumentar para cada circunstância que você considere 1/6, tá? 1/6. É um critério que a justiça, que a doutrina começou a utilizar, tá bom? Doutrina e jurisprudência, 1/6. Então você vai fazer o seguinte: você pega a pena base, aplica a agravante que você encontrou, aumenta ela de 1/6 e vê aqui o resultado. Então, bora lá de novo para descobrir a pena intermediária, que é essa que a gente está fazendo. Como é que a gente vai? Volta lá na calculadora de novo. Volta na calculadora. Faz o que na calculadora? Bom, agora eu não estou mais considerando a pena mínima de 2 anos. Eu estou considerando. Eu vou limpar os campos aqui, ó. Vou limpar. Eu estou considerando agora a pena intermediária que eu encontrei. A pena básica que eu encontrei. 3 anos. Então, 3 anos. Eu vou usar o operador mais aqui, porque eu achei uma circunstância agravante. Se eu achei uma circunstância, eu coloco 1/6, certo? E eu peço para calcular. Pronto, calculou. E aí ele já achou para mim aqui, ó. Estão vendo aqui? 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. Então, a pena da segunda fase está escolhida em 3 anos e 6 meses. Deixa eu voltar para lá, para o nosso quadrinho. 3 anos e 6 meses. Vamos voltar para cá. Nosso quadrinho para continuar o nosso cálculo. Então, a gente viu uma circunstância agravante, aumentou a pena, agravou a pena em 1/6, e agora a minha pena intermediária é de 3 anos e 6 meses, tá bom? Aí eu pego esta pena intermediária aqui e levo para a terceira fase. A terceira fase
é a fase em que eu vou fazer o quê? Considerar as causas de aumento e considerar as causas de diminuição, correto? As causas de aumento e as causas de diminuição. Diferente das atenuantes e das agravantes, as causas de aumento e diminuição, o legislador fixou a fração correta que ele quer, tá? Ele já diz a fração. Então, não tem por que você ficar pensando em um oitavo, um sexto. Quando você está diante de uma causa de aumento, o legislador já diz exatamente qual é a fração que ele quer. Bom, você pesquisou, não achou nenhuma causa de aumento. Mas você pesquisou e achou uma causa de diminuição, que a gente falou lá, que é a tentativa. O artigo 14, inciso 2º, estabelece que, obrigatoriamente, se o crime for tentado, a pena vai ser diminuída de 1/3 a 2/3. Está lá no artigo 14, inciso 2º, se você olhar lá, você vai ver isso. Então, é uma causa legal genérica de diminuição, se aplica em todo e qualquer crime que admite tentativa. O juiz só tem uma discricionariedade para decidir se ele vai aplicar um terço de diminuição ou 2/3, mas que diminuir, ele tem que diminuir, tá bom? Porque não seria justo a pessoa que não consumou o crime ser punida como se tivesse consumado o crime, né? Pela mesma pena do crime consumado. Então tem que ter uma diminuição. Bom, então a gente está agora na pena de 3 anos e 6 meses, que é a pena que a gente está encontrando, a pena intermediária, né? Essa pena de 3 anos e 6 meses, você não achou nenhuma causa de aumento dela, mas você achou uma causa de diminuição, que é a tentativa, tá bom? E aí o que você vai fazer? Você vai diminuir ou de 1/3 ou de 2/3. Professor, mas assim, qual é que eu vou escolher? 1/3 ou 2/3? Bom, você usa a lógica. O tempo do iter criminis, o tempo do crime entre o início da execução e a consumação. E ver o quanto ele caminhou no iter crimini. Ora, se ele estava mais perto da consumação, significa que ele ofendeu o bem jurídico de forma mais grave. Então, ele tem direito à diminuição mínima. Se ele estava mais distante da consumação, significa que o bem jurídico foi ofendido de forma mais leve. E aí ele tem direito ao aumento maior. 2/3 é maior do que 1/3, tá, gente? É só você lembrar de uma pizza e dividir aqui em 3 pedaços, você está vendo que 1/3 é menor do que 2/3. 2/3 é maior. Então, a diminuição por 2/3 é maior, é mais benéfica para o agente. Vamos imaginar que ele não chegou, ele pulou o muro, começou os atos de execução, né? Chegou lá na cozinha, lá, sem ninguém ver, começou a mexer nas coisas, começou a escolher, mas não chegou a pegar nada. Ele estava só escolhendo o que ele ia levar, não chegou a pegar nada, alguém gritou, pega ladrão, e ele saiu correndo. Vocês acham que ele está mais para perto do início da execução ou ele está mais para perto do consumo, da consumação? O que vocês acham, nesse caso hipotético que a gente está vendo? A cena é essa, né? Ele pulou o muro, entrou, conseguiu ir lá no asilo dos velhinhos, lá na cozinha, começou a escolher as coisas que ia levar, não pegou, não tocou em nada, não botou nada na sacola, na mochila que ele estava levando, nada. E aí alguém gritou, pega ladrão, aquele negócio todo, né? Ele saiu correndo. Nessa cena hipotética que eu estou narrando aqui para vocês, obviamente é crime tentado, porque ele não chegou a pegar as coisas, ele não chegou a se apropriar das coisas, ele tentou, mas não conseguiu se apropriar. Então é crime tentado, já falei isso aí, a gente nem discute, né? É crime tentado. Na opinião de vocês, nessa situação que eu narrei, ele está mais perto do início da execução do crime ou ele está mais perto do resultado, da consumação? O que você acha?
Hein, gente? O que vocês acham? Ele está mais perto da- do início, né? Beatriz colocou aqui, a Amanda quer também, né? Do início, né? Está mais perto do início, né? Está mais distante do resultado. Se ele está mais distante do resultado, qual é o aumento? Qual é a diminuição maior que ele tem que? Qual é a diminuição que ele vai receber? É a diminuição maior? É a diminuição maior, 2/3, certo? Então, a causa de diminuição que eu encontrei é a tentativa na modalidade diminuição de 2/3. Então, o que que eu faço? Eu pego 3 anos e 6 meses e diminuo 2/3. Para eu não ficar batendo cabeça com calculação, com cálculos de matemática, calculação é boa, né? Com calculadora de matemática, eu vou lá na calculadora do Tribunal de Justiça do Paraná, que é uma calculadora bacaninha para gente fazer um cálculo da pena. E aí eu faço o seguinte cálculo, né? Eu limpo a minha, eu limpo aqui, né, o meu campo, né? Limpo o campo para não ter problema. Estou trabalhando agora com a pena intermediária, que é 3 anos e 6 meses. Estou trabalhando com essa pena. Agora eu vou mudar o operador, não vai ser mais o mais, vai ser menos, porque agora eu quero diminuir, porque eu achei uma causa de diminuição. E vou diminuir de 2/3. Vou diminuir de 2/3. Peço para ele calcular. Opa, calculou. Ok. A pena, então, final é de 1 ano e 2 meses de prisão. 1 ano e 2 meses de prisão. Então, eu volto aqui, vamos lá para o quadrinho. 1 ano e 2 meses, não é isso? Para eu não me perder aqui. 1 ano e 2 meses. A pena definitiva, então, vai ser 1 ano e 2 meses de prisão. Ora, se você olhar lá, o artigo 155, você vai ver que a pena lá para ele, na primeira fase, era de 2 a 8 anos. A professora, como é que pode? A pena mínima na lei é 2 anos. Como é que ele está sendo punido por 1 ano? É por causa de uma causa de diminuição da tentativa. Lembra que a gente falou aqui da tentativa? Que a gente ia usar ela na última fase? É exatamente por isso. Por conta que tem uma causa de diminuição. Poderia ser o contrário, né? Poderia ser uma causa de aumento. Mas a gente não achou. A gente achou uma causa de diminuição. Então, detalhe. Durante essa primeira fase, esses aumentos que você vai colocar, 1/8, 2/8, 3/8, nunca pode ultrapassar a pena máxima, tá bom? Detalhe. Na segunda fase, que eu quero dizer, sempre a pena vai estar variando entre o limite mínimo e máximo, são as balizas da lei. Na segunda fase, quando você está procurando os atenuantes, agravantes, também nunca pode ficar ou abaixo do mínimo ou acima do máximo. Tá? A lei tem essa restrição nessas duas fases. Tá? Sempre você tem que usar, ficar variando entre o mínimo e o máximo. Nunca vai poder ser menos do que o mínimo e nunca vai ser possível mais do que o máximo. Só que essa regrinha não vale para a terceira fase. A terceira fase, que é as causas de aumento e diminuição, elas existem exatamente para isso, para ultrapassar a barreira fixada na lei em abstrato lá do pena mínima e pena máxima. Quando uma causa de diminuição ou uma causa de aumento está presente, as barreiras daquele mínimo e máximo são desconsideradas. Então, é por isso que ficou aqui, 1 ano e 2 meses. Mas, professor, a pena mínima não é 2 anos? Como é que pode uma lei admitir uma pena menor de 2 anos? É porque na dosimetria da pena, na terceira fase, é levado em consideração os casos de aumento e diminuição, e elas podem sim levar a pena tanto para baixo do mínimo como para cima do máximo. Interessante, né? Tem essa restrição, que é
que é apurado. Tem, tem alguém querendo fazer uma pergunta? Acho que é o Desdete, né? Ah, professor. Tá Ou não? escapulindo da mente. Esqueceu o que ia perguntar. Não, professor, o que eu ia perguntar, né? Era tipo assim, que na hora lá da audiência é coisa rápida, né? Porque é muito negro lá para ser julgado. Aí, tipo assim, para fazer essa calculação aí toda, fazer o cálculo todo, entendeu? Aí, como que faz lá na hora, aí o cara vai ficar medindo lá o cálculo. É o seguinte, como exatamente você viu que demora, né? Tem que fazer uma análise bem meticulosa, né? E não é os negros que tem que ser julgado, não, mas é os réus no processo. Vamos começar a acostumar a falar a palavra técnica, né? São os acusados nos processos, né? Eu entendi o que você falou, né? Tem muito negro para ser julgado. Mas vamos começar logo, né? Daqui a pouco você vai ser um advogado, é bom logo ir se policiando, falando os termos técnicos, né? Então, tem os réus que vai ser julgados, tem muita audiência, tem os réus que vai ser julgado, você não sabe se ele vai ser condenado, vai ser absolvido, mas enfim. E demora, é um processo meticuloso, que você vai ter que fazer uma análise caso a caso. Você não tem como fazer assim uma fórmula geral e sair condenando todo mundo, não pode. Tem que ser caso a caso, olhando as circunstâncias do caso, olhando as circunstâncias do agente, olhando causas de aumento, diminuição. Isso é muito particular de cada caso. Então, via de regra, os juízes não dão sentenças orais nesse tipo de casos. Quando é caso para condenação, que o juiz identifica, via de regra, ele leva a sentença conclusa para gabinete. Como é que é isso, sentença conclusa para o gabinete? É que a secretaria faz o encaminhamento do processo, depois que terminou a audiência, para o gabinete, para que o juiz, no gabinete, dê a sentença. Aí ele vai poder fazer essas análises todas, esses cálculos todos. Tem alguns juízes que, pela experiência, que eles já têm essas análises mais ou menos pré-definida na cabeça dele, e tem alguns juízes que já conseguem fazer isso de forma mais simples, de forma mais automática. E aí podem dar sentenças orais. Não é o usual, vai ser raro você encontrar um juiz numa audiência criminal que vá dar essa sentença oral. O normal é ele levar para o gabinete e, com 10 dias, ele profere a sentença e as partes são intimadas do resultado da sentença. Normalmente é assim, Deus dete, tá bom? A Arla Cristina falou aqui, na terceira fase, somente seria diminuída de um terço a pena, caso a tentativa estivesse próxima da consumação. Exatamente, Arla. Essa é a lógica. Quando você está mais perto, isso serve em geral para tentativa, tá? A lógica da tentativa é essa. Se ela está mais próxima da consumação, a diminuição é a menor. Se ele está mais distante, se o crime foi abortado mais distante da consumação, do resultado, a lógica é que a redução seja maior, né? Essa é a lógica da redução da tentativa. Você vai ter que analisar o caso concreto e o juiz vai ter que identificar no caso concreto se ele tem direito à redução maior ou à redução menor, tá? Mas que vai ser reduzido, vai ser, tá? Então você veja, nesse caso desse crime, que ele estaria sujeito a uma pena abstratamente considerada na lei de 2 a 8 anos, na prática, a pena em concreto foi de 1 ano e 2 meses, mesmo a gente considerando todas aquelas circunstâncias lá. Então, assim, no processo penal, a lei exige que a pena seja muito bem calculada. Você vê que não ficou no arbítrio do juiz. Não é o juiz olhou para a cara da pessoa assim, esse aqui é mala, esse aqui eu vou aplicar 8 anos de pena para ele. Não é assim. É tudo meticuloso, tudo muito bem detalhado, muito bem preso, muito bem amarrado, porque tem a lei dizendo quais as circunstâncias que o juiz vai analisar, tem a lei dizendo quais as agravantes, as atenuantes, tem a lei dizendo quais as causas de aumento, quais as causas de diminuição. Então, a lei já faz um parâmetro.
A lei já faz uma análise. E tem que ser assim porque a gente está falando do segundo direito mais importante da pessoa, que é o direito de liberdade. O direito penal, ele precisa ser assim meticuloso, detalhista, metódico. Chega a ser até um negócio assim chato, né? Você tem muito detalhezinho, muita coisinha, mas tem que ser assim, sabe por quê? Porque você está diante do direito, o segundo direito mais importante depois da vida, que é a liberdade. A liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir. Então, aquela pessoa ali, desse nosso exemplo hipotético, vai ficar 1 ano e 2 meses preso com a restrição da sua liberdade. E a gente viu, né, por ele ser reincidente, olha só que engraçado isso daí. Por ele ser reincidente, ele não vai ter direito a regime aberto, porque a pena dele caberia em regime aberto, que é até 4 anos, né? Mas por ele ser reincidente, todo reincidente começa em que regime? Vocês lembram que a gente trabalhou isso no artigo 33? O reincidente começa em que regime? Todo reincidente começa num regime. Qual é o regime? São 3 regimes: o fechado, o semiaberto e o No aberto. regime fechado. Todo reincidente começa no regime fechado, Beatriz, exatamente. Então, olha que coisa, né? Essa pessoa que pulou o muro aí, nesse caso hipotético, que pulou o muro para furtar a comida lá do asilo dos velhinhos e tal, essa pessoa vai ficar 1 ano e 2 meses, vai começar pelo menos, né? A pena dele de 1 ano e 2 meses no sistema fechado, no regime fechado. Aí depois ele vai ter direito às progressões, conforme a lei de execução penal progride e tal, e tal, e tal. Entendeu? É desse jeito. Entenderam, gente? Como é que faz o cálculo da pena? Recapitulando, são em 3 fases. Fase 1, fixa a pena base. Fase 2, fixa a pena intermediária, que é onde o juiz vai olhar as agravantes e as atenuantes. Fase 3, o juiz vai olhar as causas de aumento e diminuição. Esse é o esqueleto, é a base que você vai raciocinar para quando você estiver diante de uma sentença. E eu vou mandar para vocês processo, sentença, né, para vocês verem como é que está estruturada, né, a ideia de calcular uma pena, de fazer uma dosimetria dessa pena. Alguma dúvida, gente, sobre nosso cálculo da pena? Conseguiram entender a lógica? A lógica que está por trás de uma sentença judicial? Não é que você vai precisar calcular essas penas, né? Porque você pode dizer, mas professor, eu sou advogado, para que eu preciso aprender isso daí e tal? Isso aí é para o juiz na hora de fazer a dosagem da pena, a dosimetria da pena, o cálculo da pena. Só que tem um detalhe, né? Você é advogado e o cliente vai perguntar para você: e aí, doutor, o juiz acertou calculando essa pena? E aí se você não sabe calcular, como é que você vai dizer para o seu cliente, né? Se o juiz acertou ou o juiz errou. O direito penal tem muitas discussões, permite, né? É uma área que permite muitas discussões, tanto sobre o fato em si, se houve crime, se fato jurídico, se é fato típico, antijurídico, culpável, quanto também permite discussões a respeito da pena. O juiz não considerou a diminuição da tentativa no máximo, recorro, né? Recorro para que o tribunal corrija, né? E o tribunal refaça a pena. Isso é comum, os juízes se equivocarem na aplicação, porque são muitos detalhes, né? São muitos. E aí, aqui e acolá, o juiz considerou a circunstância negativa, usando o mesmo argumento que ele usou da culpabilidade, porque era um asilo de idosos, não sei o que e tal. Está usando o mesmo argumento 2 vezes, não pode. Não pode, é bis in idem. Está punindo o réu 2 vezes pelo mesmo fundamento. Aí reforma a sentença, recorre e assim sucessivamente. Tá certo, gente?
Alguma dúvida? Aprenderam a fazer dosimetria? Todo mundo anotou aí o endereço da calculadora da internet? Tranquilo? Então a gente fica por aqui, não havendo dúvidas. E professor, Oi. se o crime não fosse tentado, então na terceira fase ia ser considerado aumento e não diminuição? Não, se o crime não fosse tentado, na terceira fase, se você não achasse nenhuma causa de aumento e não achasse nenhuma causa de diminuição, a pena não iria mudar, iria ser aquela que você achou na fase anterior. Boa pergunta essa daí. Se você não achar nenhuma causa de aumento, nenhuma causa de diminuição, é porque vai acontecer de você estar diante de um caso que você procurou, não viu nenhuma causa de aumento, não viu nenhuma causa de diminuição, e aí vai fazer o quê? Nada, a pena continua na mesma fase anterior que você encontrou, que no nosso exemplo era 3 anos e 6 meses, né? Então, a pena iria ficar em 3 anos e 6 meses como pena final, pena definitiva, tá bom? Ah, obrigado. Nada. Então a gente encerra por aqui. Na próxima aula a gente continua. Não esqueça que na quinta-feira a gente tem a nossa oficina, quinta-feira com o Dr. Wellington, que é um juiz de direito. Vocês vão gostar, com certeza. Bom dia aí para todo mundo. Até a próxima. A hora, professor. Valeu.